E as pessoas do traço 7, André? O que que acontece? Então, as pessoas do traço 7, elas entram, que são as pessoas hedonistas, entregues ao prazer, a tudo que é prazeroso, né? Elas têm essa dificuldade de reconhecer isso. Elas têm a dificuldade de olhar para aquele processo, né? E começar a perceber que o processo do autoconhecimento pode dar um certo medo de perder aquilo que é prazeroso para elas. Olha que coisa louca. Quando você escuta as pessoas do traço 7 ouvindo falar sobre a essência delas, que é a sobriedade, sobre o caminho deles, que é ter foco, sobre a capacidade deles de manter um relacionamento estável sem ficar o tempo todo pensando na outra pessoa que eles podem pegar, sem ficar o tempo todo pensando na próxima experiência que eles vão ter. Então, esse grande desafio para as pessoas do traço 7 de manter o olhar na caminhada, de parecer que para se elevar na consciência tem que renunciar muitas coisas, faz com que eles comecem a considerar o processo de autoconhecimento e de expansão de consciência como algo que é triste, que é pesado, que exige muito, que tem muitas responsabilidades e muitas vezes que traz muito tédio. Eu já ouvi muitas pessoas do traço 7 que estão fazendo uma caminhada bacana, em muitos momentos elas dizem, eu estou com muito tédio, ai, a minha vida está muito entediada. Por que o tédio? O tédio, na realidade, é a falta de costume de não estar vivendo a euforia contínua. Então a pessoa ela passa por uma fase de ajuste interno. Ela vive na euforia, e aí para ela chegar naquela sobriedade, na leveza, existe um período de transição. Então ela está diminuindo o ritmo interno, está ressignificando o que é euforia e o que é leveza, o que é o bem-estar aqui e o que é o bem-estar aqui. Só que quando ela está ressignificando, as dimensões, as outras dimensões, a dimensão do coração, a dimensão do corpo e a dimensão das conexões, ainda estão também se adaptando. Então, às vezes, ela tem a consciência de que isso aqui é importante, mas o coração dela ainda está tomado pela gula, ainda tem o desespero de querer mais. Às vezes, o corpo ainda tem muita energia, muito elétrica, a pessoa vai ficando agitada, porque, estou muito parado na vida. E começa a encarar a busca pela leveza como uma espécie de tédio, de rotina, de falta de coisas alegres. Então, é muito importante a gente perceber que isso, eles vão acabando usando isso como estratégias para sabotar eles mesmos. Agora tem uma outra pegadinha que acontece com as pessoas do traço 7. Eles podem tentar usar uma outra estratégia de fuga. Afinal de contas, os 7 são os senhores do escapismo, né? Então, qual é a outra estratégia? Os 7 por si só é um dos traços mais narcisistas, mais egocêntricos que tem na personalidade. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas podem criar a ideia de que elas vivem esse processo de autoconhecimento, que passaram por muitas técnicas, que dominam não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e que por dominar essas técnicas e por desligar as emoções e dizer que não se abala com aquilo que os outros pensam ou dizem sobre elas, elas naturalmente já estão elevadas. E elas entram numa espécie de uma ideia muito interessante que é a manifestação desse traço narcisista, fazendo com que ela se entregue ao prazer de viver uma experiência extraordinária e de se achar também com uma mania de grandeza. Como se elas... eu estou desconectado da realidade, eu estou vivendo aqui. E aí você vai ver muitas pessoas do traço 7 bancando de espiritualizados e olhando para as pessoas e dizendo, é porque fulano ainda está com nível de consciência baixo. É porque fulano não sei o quê. Mas é porque a gente... Aí fala com aquele jeito também, né? Que, muita luz, muita paz. Muda o jeito de falar, o jeito de agir. Por quê? Porque para poder criar toda a ideia do iluminado. De que está conectado com os astros, com forças cósmicas. Que a pessoa já virou Buda, está 24 horas transcendente. Então, na realidade, isso é
o ego agindo, o ego narcisista agindo, fazendo a pessoa acreditar que ela já está iluminada. E que quando na realidade essa coisa desse movimento que eles fazem gera uma espécie de um falso desapego neles, né? De que eu sou desapegado à opinião dos outros, eu não me importo, se as pessoas falam alguma coisa, eu não estou nem aí, eu não ligo para o que elas dizem, não me afeta, não me importa. E na realidade isso é consequência de quê? Desse egocentrismo que gera uma indiferença perante os outros, uma desconexão. Que no fundo, a pessoa do traço 7, na jornada dele de autoconhecimento, é muito importante cultivar a empatia, e eles entram numa desconexão dessa empatia. Com sorte, eles ficam na simpatia, de serem simpáticos. Então, eles exageram na simpatia e esquecem a empatia. Então, eles entram num processo de bancar a imagem do guru, sendo que no fundo, ainda estão com as mesmas questões, ainda estão lá querendo que todo mundo reverencie, que todo mundo chame disso daquilo, que todo mundo faça isso, faça aquilo. E isso é uma coisa que está mostrando o traço narcisista da personalidade. A gente vê, por exemplo, quando o 7 ele entra num processo realmente de caminhada genuína de autoconhecimento, a gente tem exemplos como São Francisco de Assis, que era 7 e entrou num processo realmente de desapego, de valorizar os pequenos momentos, os animais, de valorizar as pequenas coisas da vida. É completamente diferente disso. Então, é muito importante o traço 7 perceber que não adianta ele estar usufruindo do prazer de mostrar que está numa elevação de consciência e que as pessoas reverenciam ele por isso. Se ele gosta de ser considerado uma pessoa iluminada, já não é mais esse caminho de expansão. É muito parecido com o traço 4. Por isso que a gente diz que os traços 7 e os 4 se confundem muito. A tal da experiência extraordinária. Só que a questão do 4 é que ele quer viver uma experiência intensa emocionalmente diferente. O 7, ele não vai viver essa experiência intensa. Ele passa uma imagem de que é desapegado dessas emoções, de que ele está nessa estágio de iluminação, né? Então eles falam de uma maneira mansa, eles falam como se fossem desapegados, eles olham para as questões do dia a dia, né, do cotidiano, e eles diminuem a importância delas. É porque as pessoas se apegam muito a isso, é porque fulano ainda está com o nível de consciência baixo, é porque o Beltrano... Então, é como se eles diminuíssem essas coisas do dia a dia para criar uma ideia narcisística de que está muito elevado por ter alcançado um outro estágio. Então, existe um pouquinho dessa diferença aí sutil, entendeu? Então a gente percebe isso. Um é a compulsão desse prazer, dessa essência narcisística, e o outro, que no caso do 4, é a coisa da busca pela experiência emocional mais intensa, que traga o significado.